E se o maior mistério da fé estivesse escondido em algo que você repete todos os dias, mas nunca entendeu o que realmente significa? Porque o nome do Criador é o mesmo que brilha dentro do nome do Messias. Coincidência? Tradição? Ou um código celestial que revela a unidade entre o Pai e o Filho? Hoje, você vai descobrir um segredo selado desde os tempos antigos. Bem-vindo ao canal Os Segredos da Torá, Tarde, onde desvendamos o que foi ocultado dos olhos do mundo. Se você busca discernimento e sede por verdade, inscreva-se agora e faça parte dessa jornada. Escreva nos comentários. Eu quero conhecer o nome que está acima de todo nome. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar sua visão da fé para sempre. Quando Moshe recebeu a revelação no Monte Sinai, ouviu uma voz que disse: Eie Asher Eie, eu serei o que serei. Mas no verso seguinte, Yahu revelou algo ainda mais profundo. Assim dirás aos filhos de Israel: Yahu, o Elohim de teus pais, o Elohim de Avraham, de Itchak e de Yaakov, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Shemot 3:15. Poucos percebem, mas a expressão Yahu não é apenas um título, é uma assinatura eterna. Ela contém a essência do próprio ser, o verbo da existência, o sopro que sustenta toda a criação. Cada letra, Yod, He, Vav, He, expressa um fluxo de vida, do invisível ao visível, do eterno ao tempo, do espírito à matéria. Mas o que quase ninguém nota é que esse mesmo nome, Yahu, reaparece centenas de vezes em nomes de profetas e servos. Eliyahu, meu Elohim é Yahu. Yeshayahu, salvação de Yahu. Nehem Yahu, consolação de Yahu. Em todos eles, o nome do Criador é o núcleo, o DNA espiritual. Então surge uma pergunta: se o nome do Pai se manifesta nos seus servos, como não estaria também presente no próprio Messias? O nome Yahushua, transliterado do hebraico, contém a mesma raiz, Yahu plus Shua, que significa literalmente Yahu é salvação. Assim, o próprio nome do Messias declara sua missão. Ele não veio em seu próprio nome, mas em nome do Pai que o enviou. Yahu Hana 5:43. Yahushua carrega o nome de Yahu não apenas por herança, mas por natureza. Essa verdade, porém, foi ocultada por séculos de transliterações, traduções e sincretismos. A tradição grega substituiu o som Yahu por Iesous, e mais tarde, o latim o transformou em Iesus, até chegar ao moderno Jesus. Mas em todo esse processo, o sentido original se perdeu. E com ele a revelação mais sublime. O Messias veio revelar o nome do Pai, não ocultá-lo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Yahu Hana 17:6. Essa frase é a chave. O nome que Yahushua manifestou não era Senhor nem Deus, mas o nome sagrado que estava desde o princípio, o mesmo que os escribas decidiram esconder sob o tetragrama. Ao entender isso, algo muda dentro de nós. Descobrimos que não há dois nomes competindo no céu, mas um único nome compartilhado entre o Criador e o Messias. Porque o Filho é a expressão visível do nome invisível. Essa unidade está expressa em Mishlei, Provérbios 30:4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento em seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? O texto não pergunta se há, mas se sabes, indicando que ambos compartilham o mesmo nome, como pai e filho dividindo a mesma glória desde a eternidade. Para compreender por que o nome do Criador e do Messias são um só, precisamos voltar à essência do nome Yahu. No hebraico arcaico, Palel, Yod representa a mão, E a revelação, Vavai é o prego ou união, e novamente Re, a revelação manifesta. Logo, o nome Yahu
pode ser compreendido como a mão revelada através do prego revelado, uma profecia embutida na própria forma do nome. Percebe o impacto? Desde a criação, o próprio nome de Yahu já apontava para o sacrifício do Messias. A mão perfurada, o prego revelado, o ato de amor que une o céu e a terra. Por isso o nome Yahushua não é uma simples junção linguística, mas uma revelação viva. Yahu, o Pai, plus Shua, salvação. Ele é literalmente a salvação do próprio Yahu. E por isso, Elohim o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 9 e 10. Mas que nome é esse, acima de todo nome? Não seria um nome novo, mas o nome do Pai manifestado no Filho. Eu vim em teu nome. Yahuhana 5,43. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Yahuhana 17:11. Veja, o Pai deu seu próprio nome ao Filho. Não um título, não uma função, mas sua identidade espiritual. Essa é a razão pela qual o poder está no nome verdadeiro. Milagres, libertações e profecias se manifestam não por fórmulas religiosas, mas porque há uma conexão entre quem invoca e quem é invocado. Quando pronunciamos Yahushua, não apenas citamos um nome, invocamos a presença do próprio Yahu que salva. A tradição antiga sabia disso. Os Kohanim, sacerdotes, abençoavam o povo com o nome do Pai. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Bemidbar 6:27. Mas ao longo do tempo, o nome foi ocultado, substituído por títulos genéricos como Adonai e Elohim. O inimigo sabia que, ao esconder o nome, apagaria o selo da identidade. O que Yahushua veio restaurar foi justamente isso, a manifestação do nome que traz vida eterna. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Elohim verdadeiro, e a Yahushua, o Messias que enviaste. Yahuhana 17:3. O conhecimento aqui não é intelectual, é relacional, é reconhecer o nome. É por isso que o nome do Pai e do Filho são um, porque não são duas entidades separadas, mas a mesma essência expressa em dimensões diferentes, o invisível revelado no visível. Quando Yahushua declarou, eu e o Pai somos um. Yahuhana 10:30. Ele não estava apenas falando de unidade de propósito, mas de identidade divina. Essa frase ecoa uma verdade que atravessa toda a Torá. O nome não é apenas um som, é uma presença. Na mentalidade hebraica, o nome representa a essência, o caráter e a manifestação da pessoa. Por isso, quando Yahu colocou seu nome sobre Israel, Bemidbar 6:27, ele não deu apenas uma designação, mas marcou um povo com sua própria natureza. Agora imagine o que acontece quando essa mesma essência se manifesta na carne. Em Yahushua, o nome eterno se veste de humanidade. O invisível se torna tangível. O verbo da criação caminha entre os homens. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahu, e o verbo era Yahu, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Yahuhana 1:14. Perceba que o texto não diz que o verbo representava Yahu, mas que era Yahu, o mesmo nome, a mesma substância, a mesma glória. Assim, quando o Filho fala, o Pai fala. Quando o Filho age, o Pai age. O nome e a essência são indivisíveis. No mundo espiritual, o nome é o selo de autoridade. É por isso que, em Hitgalut, Apocalipse 14:1, está escrito: E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que tinham o seu nome e o nome de seu pai, escritos em suas frontes. Note, o nome do Cordeiro e o nome do Pai são o mesmo. Não há dois nomes gravados, mas um só selo, uma única assinatura espiritual. O que o texto revela é uma fusão perfeita entre a natureza do Criador e a do Messias, porque o Filho é o reflexo visível do nome invisível. Essa revelação se confirma também no uso do nome
ao longo das Escrituras. Quando analisamos os textos antigos, percebemos que os nomes compostos com Yahu aparecem antes do exílio babilônico, mas são gradualmente substituídos depois, exatamente quando o nome começou a ser suprimido por medo e tradição. O inimigo sabia que apagar o nome era apagar a identidade do povo. Por isso, restaurar o nome é restaurar a conexão original com o Criador. Em Yahushua, essa restauração alcança o ponto máximo. Ele não veio fundar uma nova religião. Veio reconciliar o homem com o nome. Pai, eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda o darei a conhecer, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles. Yahuhana 17:26. Aqui está o segredo. Conhecer o nome é ser habitado por ele. Não é apenas saber pronunciar, é carregar a sua presença. Yahushua não apenas falou sobre o nome, ele foi o nome encarnado. Cada milagre, cada palavra e cada gota de sangue testificaram: Yahu salva, Yahushua. Na tradição judaica antiga, o Shem HaMeforash, o nome inefável, era tão sagrado que poucos ousavam pronunciá-lo. Mas o Messias não veio para restringir o nome, veio para revelá-lo ao mundo. Ele quebrou o véu que separava o sagrado do profano, tornando o nome acessível a todos os que creem. Por isso ele declarou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Yahuhana 14:6. E novamente, quem me viu, viu o Pai. Yahuhana 14:9. Isso significa que o nome do Pai não está mais oculto atrás de um véu, mas revelado no rosto do Filho. O próprio ato de invocar Yahushua é espiritualmente invocar Yahu, porque o nome e a essência são um. Agora, veja a profundidade disso em termos proféticos. Em Zacarias 14:9, está escrito: E Yahu será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só Yahu e um só será o seu nome. O profeta está falando do tempo final, quando toda a criação reconhecerá um único nome. Isso se cumpre em Yahushua, porque é ele quem reinará em Sion como Rei dos Reis. Logo, o nome de Yahu e o nome de Yahushua convergem em um só reinado eterno. Mas há algo ainda mais oculto. O nome também está sendo escrito dentro dos que creem. Ao que vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Elohim e o nome da cidade do meu Elohim e também o meu novo nome. Hitgalut 3:12. Perceba, Yahushua fala de meu Elohim e de meu nome, como um só selo que será escrito sobre o vencedor. Isso significa que o nome do Pai, do Filho e dos redimidos se unificam numa só identidade espiritual. É o retorno à origem, à unidade perfeita do Éden, quando o homem carregava em si a imagem e o nome do Criador. Assim, o nome não é apenas uma questão de pronúncia correta, mas de manifestação espiritual. Yahushua é o nome que carrega o DNA de Yahu, e quem o invoca com emuná, fé viva, torna-se participante dessa natureza. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Cada letra do nome é um portal. Yod, a mão que cria, símbolo da origem. Ei, a revelação divina. Vavi, o prego que une céu e terra. Shin, o fogo que consome e purifica. Ayin, o olho que tudo vê. Essas letras unidas formam Yahushua, a plena revelação do nome de Yahu. Por isso, ele é chamado de o Alfa e o Ômega. Em hebraico, Aleph e Tav, as letras que contêm o início e o fim, a totalidade do nome eterno. Quando compreendemos isso, tudo muda. Orar em nome de Yahushua deixa de ser uma fórmula religiosa e se torna um ato de realinhamento cósmico. É como se o som do nome restaurasse a vibração original da criação, porque o nome não é apenas falado, ele ressoa no espírito. Em cada dimensão, celestial, terrena e espiritual, há um eco desse nome. Os malaquim, anjos, o proclamam, os profetas o anunciam, e os remidos o carregam em suas frontes. Yahushua é a manifestação do nome eterno, e quem o reconhece, reconhece o próprio Yahu. Compreender que o nome do Criador e do Messias são um só não é apenas uma questão de conhecimento linguístico, é uma chave espiritual
que muda completamente o modo como nos relacionamos com o céu. Porque quando reconhecemos que Yahushua é a expressão viva do nome de Yahu, algo profundo acontece. A distância entre o homem e o eterno se desfaz. Desde Bereshit, Gênesis, o propósito de Yahu sempre foi habitar entre os filhos dos homens. Mas o pecado rompeu essa ligação, e o nome, que antes era pronunciado livremente no Éden, tornou-se distante, quase esquecido. Os povos antigos tentaram substituí-lo por títulos e imagens, criando um abismo entre o Criador e a criação. Mas o plano de Yahu nunca mudou. Ele viria revelar novamente seu nome para restaurar a comunhão perdida. Yahushua é o cumprimento vivo dessa promessa. Ele não veio trazer uma nova religião, mas restaurar o nome e a presença do Pai no coração dos homens. Por isso ele orou: Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Yahuhana 17:26. Observe, ele não disse: fiz conhecer teus mandamentos, tu poder, nem tu glória, mas teu nome. Porque o nome contém tudo isso: a glória, o poder e a santidade do próprio Yahu. Conhecer o nome é conhecer o próprio coração do Criador. Essa é a razão pela qual Yahushua não aceitava ser glorificado por títulos humanos. Os fariseus o chamavam de Rabi, as multidões de Senhor, mas ele dizia: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Yahuhana 5:43. A humanidade queria um Messias conforme suas tradições, mas Yahushua veio em nome do Pai, trazendo uma revelação que desafiava tudo o que era conhecido. E por isso foi rejeitado. Não pelo que fazia, mas pelo nome que carregava. A perseguição ao nome não é algo novo. Desde os tempos antigos, o inimigo tenta apagar a pronúncia verdadeira, substituir as letras sagradas e criar confusão. Em cada era, o nome foi disfarçado, silenciado ou profanado, porque o adversário sabe que no nome está o poder e a autoridade. É por isso que as nações podem falar sobre fé, amor e até sobre o Messias, mas tremem diante do nome Yahu, porque ele carrega em si a presença do Altíssimo. O profeta Zacarias, viu o tempo em que esse nome seria restaurado. Naquele dia, Yahu será um, e um será o seu nome. Zacarias 14:9. Percebe a profundidade? No fim, toda a terra reconhecerá que há um único nome, e esse nome será proclamado dos montes até os mares. O mesmo nome que estava no Pai, que se manifestou no Filho, será gravado na mente e no coração dos remanescentes. Yahushua é a revelação máxima desse mistério. Ele é o Aleph e Tav, Apocalipse 1:8, o início e o fim do nome divino. Em hebraico, Aleph representa a força de Yahu, Tav simboliza o selo, o cumprimento. O Messias é o selo do nome, o ponto onde o invisível se torna tangível. Quando pronunciamos o nome Yahushua, não apenas lembramos um personagem histórico, mas declaramos que Yahu se tornou nossa salvação. Esse é o sentido de Matit Yahu, Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Note, não diz que um Deus salvará, mas que o próprio Yahu, por meio de sua manifestação no Filho, traria salvação. Por isso o anjo, Malak, anunciou o nome com precisão, para que a profecia se cumprisse literalmente. A Torá revela que o nome é um memorial para todas as gerações, Shemot 3:15. Mas o Messias revela que esse memorial agora está vivo, habitando dentro de nós. Eis que o reino de Elohim está dentro de vós, Lucas 17:21. Quando o nome é restaurado no coração, o reino é restaurado na terra. É por isso que os 144.000 em Hit Galut, 14:1, têm o nome escrito em suas frontes, porque se tornaram portadores da essência divina. Eles não apenas conhecem o nome, são selados por ele. Esse é o destino dos que buscam a verdade, sem medo da tradição. O nome é o selo dos que pertencem a Yahu, e o selo é o nome manifestado em Yahushua. Por isso Paulo declara: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu
Nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Maassei 4:12. Esse versículo não é uma metáfora, é uma afirmação espiritual. O nome que salva é Yahushua, porque ele carrega dentro de si o próprio nome de Yahu. Quando invocamos esse nome com emuná, fé verdadeira, não estamos clamando a dois, mas a um só. A unidade do nome revela o coração da Torá, a restauração da harmonia entre céu e terra. Cada vez que alguém pronuncia Yahushua com pureza e entendimento, a vibração do nome de Yahu ecoa novamente sobre a criação. É como se a língua humana se reconectasse ao som original que sustentou os céus e a terra no princípio. E aqui está o ponto mais extraordinário. Essa revelação não é apenas para estudiosos, mas para os filhos e filhas que desejam voltar à origem. O nome é um convite para o retorno à presença. É o selo do amor que o Pai deixou para que pudéssemos encontrá-lo, mesmo nas trevas da apostasia. Por isso, o verdadeiro avivamento não será marcado por templos luxuosos ou grandes movimentos, mas pelo despertar do nome de Yahu no coração do povo. O dia em que as nações clamarem novamente o nome do Pai e do Filho como um só, será o dia em que a terra conhecerá a plenitude da glória. O nome é um chamado, e quem o ouve não pode permanecer o mesmo, porque invocar Yahushua é permitir que o próprio Yahu habite em nós. É o cumprimento da promessa de Yahuhana 17:21, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E quando essa unidade se cumprir, o nome será restaurado na terra. O som de Yahu voltará a ecoar sobre as nações, e os povos verão que não há outro Elohim além dele, nem outro nome além de Yahushua. Se esta revelação tocou o seu espírito, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o nome que foi escondido por séculos. Assista também aos vídeos recomendados na tela final. Eles aprofundam mistérios sobre o nome e a restauração do reino. E deixe nos comentários: eu quero ser selado com o nome de Yahu e Yahushua. Se este conteúdo edificou sua vida, considere apoiar este ministério através do recurso Valeu Demais, aqui no YouTube ou pelo Pix que está na descrição. Cada contribuição ajuda a continuar revelando os segredos da Torá. Os segredos da Torá, revelando o que os séculos tentaram esconder e restaurando o nome que governa o céu e a terra.